Olá, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre uma das personalidades mais atuantes na configuração dos escândalos de espionagem na atualidade. Vamos comentar sobre Julian Assange, um dos maiores nomes do cyberativismo hoje. Quem é Assange? Um homem bastante controverso. Alguns afirmam que ele favorece governos, outros afirmam que ele busca uma internet livre. Quem é esse homem que movimenta tão intensamente as políticas ligadas à internet? E o que pensa? Qual o seu legado? Existem redes sociais que sabem mais sobre nós que a nossa própria mãe. E não é novidade que os governos negociam nossas informações a todo momento. Os governos e empresas guardam segredos privados, mas vigiam todos os indivíduos, quando a relação deveria ser a inversa: transparência para os poderosos e privacidade para os fracos. Este é um dos textos de Assange. Assange é um ativista australiano, um dos homens mais polêmicos. Ele nasce na Austrália, mora na Suécia, radicado na Suécia, onde cria uma plataforma que é uma das mais intensas plataformas para divulgação de informação, que é o Wikileaks. Da Suécia, ele se refugia na Inglaterra. Na Inglaterra, ele fica em asilo na Embaixada do Equador. Do Equador, ele hoje vai estar preso no Reino Unido, cumprindo 50 semanas de cadeia, com exigências dos Estados Unidos para deportação por crimes de vazamento de informações privilegiadas. Quem é esse ativista? Um dos membros mais antigos do Cypherpunk, um dos manifestos que versa sobre uma internet livre e de acesso a todos. Fundador da Wikileaks em 2006, uma das maiores plataformas de informação, onde eu tenho assegurado o direito à privacidade dos indivíduos que a alimentam, da fonte, e não consegue ser quebrada. De 2006 a 2020, eu imagino quanta gente tenha tentado derrubar essa criptografia e nunca conseguiu. Em 2011, em 11 de abril de 2019, ele vai ser preso no Reino Unido para cumprir, então, cadeia de 50 semanas. Supostamente, ele vai ser preso por traição ao divulgar documentos, de traição e corrupção do governo estadunidense. Mas nos Estados Unidos, queridos, isso é uma alegação, porque dentro dos Estados Unidos está uma lei que prevê como é que eu vou dizer? A proteção da fonte. E essa fonte é o crime que ele comete, porque não foi ele que criou a informação, ele simplesmente protegeu o nome da fonte. Desde 2012 estava em asilo na Embaixada do Equador no Reino Unido, quando ele vai ser entregue, então, pelo atual presidente do Equador, o Moreno, para cumprir cadeia. Entre os vazamentos das informações promovidas pelo Assange, o escândalo dos Panama Papers, onde ele fala que grandes políticos fazem lavagem de dinheiro dentro do Panamá, criando empresas fictícias, criando empresas que não existem para lavar dinheiro de corrupção. E para piorar, ele libera o nome desses políticos, que não são só brasileiros, envolve políticos estadunidenses, envolve políticos da Europa inteira, envolve políticos do mundo todo. Ele não protege o nome de ninguém, só da fonte. É acusado de espionagem. E dentro desses escândalos que ele divulga o escândalo da espionagem da nossa ex-presidente Dilma, com a venda dos poços de petróleo e dos investimentos no pré-sal. Publica uma série de documentos sigilosos das guerras do Afeganistão e do Iraque. E muitos desses escândalos terríveis para os Estados Unidos, aonde nós vamos ver tortura, nós vamos ver quebra de direitos humanos feitas por soldados dos Estados Unidos. Dados sobre ataque aéreo de Bagdá que mata soldados estadunidenses e vários registros ilegais.
É uma figura bastante controversa. Essa aqui é a cena dele sendo preso. Parece o papai Smurf, né? Quando ele vai ser preso, ele faz todo um teatro. Há alegações de que Assange já queria se entregar. Porque ele estava desde 2012 na embaixada, sem sol, sem liberdade, confinado a um quarto e um escritório. Então, ele precisava cumprir essas 50 semanas e poder buscar a liberdade dele. A ONU o inocentou de crime, tá, queridos? Ele já foi julgado pela ONU e inocentado, cabe-se dizer. Ele tinha um apoio muito maior no início da prisão dele do que tem agora, porque agora ele caiu no ostracismo, né? Dentro da sua prisão, quando ele sabia que ia ser preso, ele fez um teatro. Podem observar que ele está baixinho. Assange não é um homem baixinho. Parece um velho. Assange tem 48 anos. Não é um velho. Esse cabelo branco sempre foi dele. Vocês vão ver várias fotos dele. Sempre teve esse cabelinho branquinho. Então, Assange, hoje pai de 2 crianças, a companheira dele é advogada e achou por bem, né, ser entregue. Então, foi quase uma negociata. Quando ele espalha os escândalos envolvendo o Moreno, que é o presidente atual do Equador, ele sabia que o Moreno ia entregá-lo para a prisão, que era de escolha sua. E ele faz lá todo um teatro. Desde o livro do Gore que ele carrega, que fala sobre uma sociedade vigiada e das suas liberdades interrompidas. Assange novinho, olha só. Assange, aos 16 anos, ele já era um hacker. E foi acusado muitas vezes de ter sido responsável por várias invasões. Aos 16 anos, queridos, 1987, o Brasil nem tinha internet. Nossa internet vem a partir da década de 90. Assange já era hacker na Austrália. Mendax seria o mentiroso, em latim. Bem fofoso, né? É um dos primeiros hackers australianos, vai ser acusado diversas vezes pela Austrália de invasão. Ele vai fazer parte de um grupo chamado Subversivos Internacionais, vai pagar multa para não ficar preso porque era menor de idade. Dentro desses subversivos internacionais, ele tem um lema que é não danificar os sistemas de computadores que acessarem, não alterar as informações contidas no sistema, apenas compartilhá-las. Ele luta por uma internet de acesso a todos. Ele é um cyberativista, lembrando. Em 91, a Austrália vai prendê-lo, como eu disse para vocês, né? Vai acusá-lo de invasão, inclusive invasão a plataformas de universidades. Ele vai se declarar culpado, vai pagar multa, vai ficar preso, vai sair por bom comportamento e a vida segue. 2012, vocês sabem, ele passa a ser refugiado na Embaixada do Equador, onde ele vai ficar confinado a um quarto e um escritório. Ali ele cria um livro, Manual da Rebelião, Como Somos Vigiados na Internet. Esse livro é um livro bastante revolucionário, no qual ele tem vários amigos que são coautores, né? Acabam alegando sobre os princípios de privacidade interrompida e o quanto isso é danoso para a liberdade individual. Nesse livro são discutidas questões como a transformação da internet em mero instrumento de controle, que é o que está sendo feito hoje, a serviço do poder político e econômico. Ele fala sobre a internet ser a nossa maior ferramenta de emancipação e que está sendo transformada no mais perigoso facilitador do totalitarismo. Estamos vendo isso a olhos vistos todos os dias, né? Seja pelos fake news, seja pelas pós-verdades ou pelas formas de repressão via internet. Assange prevê uma onda de repressão cada vez mais intensa na esfera da internet. Podem observar que já estamos vendo isso claramente sendo aplicado, aonde transforma as informações em ameaças individuais contra o ser humano, contra o indivíduo civil. O cerco ao Wikileaks e aos ativistas da internet é uma tentativa de introduzir uma legislação
contra os compartilhamentos de informação, contra a liberdade dentro da internet e contra as liberdades individuais. Ele afirma que governos e grandes empresas descubram cada vez mais sobre nós, sobre o indivíduo, e isso acaba escondendo a própria intenção dessas empresas, as próprias atividades dela, sem precisar prestar conta dos atos que fazem. Hoje o Google sabe muito mais sobre nós do que nossa mãe, e isso é roubo, o maior roubo da história. É isso que ele fala no seu livro. Ele diz, olha, estamos sendo assaltados, e todos os dias. Cada vez que eu acesso uma plataforma que é gratuita, começa o roubo. Quanto nós pagamos para acessar o Google? Nada. Quanto nós pagamos para acessar o Facebook? Nada. Quanto nós pagamos para acessar o Gmail? Nada. Quanto nós pagamos para acessar o WhatsApp? Nada. Não existe isso no capitalismo. O capitalismo se movimenta em torno do lucro, do preço. Se eu não tenho, se eu não compro o produto, é porque eu sou o produto. As minhas informações estão sendo comercializadas. Eu alimento essas plataformas gratuitamente e essas plataformas vendem as minhas informações. Esse é o escândalo de Assange. Quanto mais eu tiver de informações minhas, ali mais informações podem ser comercializadas. Os meus gostos, as áreas que eu frequento, as minhas amizades, meu posicionamento político, as cores que eu gosto, tudo passa a ser matéria de comércio. O legado deixado por Assange. Ele afirma que nós vivemos uma distopia transnacional, onde há um novo mundo totalitário sendo formado, onde os estados e as empresas privadas já estão super integradas nas espionagens e que fica cada vez mais difícil separar a linha entre o sujeito, sociedade, governo e privacidade. Não há privacidade na internet. E disto, então ele diz que fica cada vez mais implicado as redes de poderes, que quanto maior forem as empresas de redes sociais, mais o poder nós damos a elas. E isso acaba sendo uma extensão das empresas de espionagem e de segurança de cada país. Não precisa mais ter um espião na minha casa. Eu mesmo forneço as informações. Eu digo o que eu como, eu digo o que eu penso, eu digo o que eu sinto, eu falo sobre de que maneira eu me relaciono, eu coloco as informações ali dentro. Eu mesmo alimento essas plataformas. E informação é poder, né? Essa coleta de dados é voluntária. A internet é uma arena hoje sendo disputada e nós alimentamos essa arena. E esse é o recado, é o legado de Assange. Nós estamos vivendo uma era sem padrões visíveis, onde nós somos voluntários da nossa própria vigilância. Queridos, beijo no coração de todos vocês. Nos vemos na próxima aula.